Fala, Tegrano! Bom dia! Hoje, para a gente inspirar a semana de número 7, a pergunta aqui é: sua comunicação é violenta? Eu sou o Polis e acho que essa pergunta aí ela é bastante interessante para a gente pensar se faz sentido ou não. Bom, essa comunicação não violenta é um livro, né? Baseado num livro que é escrito pelo Marshall Rosenberg, esse homem que está aqui. E ele coloca algo muito interessante que no dia a dia a gente nem nota, nem percebe, mas que tem uma força incrível, tanto para dar certo, né, tanto para ser positivo, quanto para ser negativo. E ele vem explicando um pouquinho sobre o que é isso na prática. Antes da gente entrar na comunicação em si, vamos só destacar algumas coisinhas. A diferença entre moral e ética. Moral é aquilo que a gente entende como costumes, cultura de uma sociedade, né? Já a ética é algo que está dentro de um grupo menor de pessoas. Então, para representar isso, imagine que a moral da sociedade brasileira é esse quadradão aqui e que dentro da moral, daquelas usos e costumes dessa sociedade, existe a ética de alguns pequenos grupos. Então, por exemplo, um grupo religioso tem uma ética. Um grupo de esportistas tem uma ética. São um conjunto de regras que tem vigência ali naquele grupo. Mas todas essas regras, elas estão dentro dessa moral. Então, por exemplo, dentro da moral da cultura brasileira, a gente não pode matar, né? A gente não pode roubar, a gente não pelo menos não deveria, né? Existem as consequências disso. Então a moral é de um grupo maior e a ética são, dentro dessa moral, grupos menores. E aí também um outro ponto para a gente pensar aqui é a diferença entre agressividade e violência. Agressividade, a gente usa agressividade e violência como sinônimos, mas elas não são sinônimos. Olha que interessante. Agressividade, se você vai buscar lá na etimologia da palavra, vem do latim, né? Significa avanço, significa ir para frente, dar um passo. Então quando eu pego uma colher e coloco na minha boca, isso é uma agressividade. Quando eu movimento o meu corpo, é agressividade. A gente só tem a capacidade de se locomover, de fazer coisas, porque nós temos agressividade como uma característica nossa. E olha que interessante, você consegue ter a agressividade sem ter violência. Agora, falando um pouquinho do que é violência, também do latim, né, significa você violentar, você agir pela força, desonrar, ultrajar, ou seja, e violar o direito do outro. Vem do violare, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, que agressividade e violência são coisas diferentes, eu consigo ser violento sem ser agressivo. Por exemplo, imagine que numa relação, o esperado, o combinado, é que existe a comunicação entre as partes. Se uma das partes fica brava, fecha a cara e não fala mais com o outro, aquele é um ato de violência, mas sem ser agressivo. Assim como eu consigo ser agressivo, ter agressividade, sem ser violento. Quando eu corro, eu estou tendo um ato agressivo, mas eu não estou indo contra ninguém, eu não estou indo machucar ninguém, eu não vou violar o espaço de ninguém. Agora, se eu vou lá com um soco, eu estou sendo agressivo e violento. Então é interessante separar bem essas informações, porque isso começa a explicar algumas coisas para a gente. Falando agora um pouquinho de comunicação. A comunicação que a gente está buscando aqui é aquela que não tem julgamento. É aquela que coloca em pauta o sentimento do outro. É essa comunicação que a gente está conversando aqui. Agora, violência, né, aquele violare, violência é também julgar, condenar, comparar ou criticar. Quando eu coloco uma frase em que um desses pontos aqui estejam presentes, eu estou fazendo uma comunicação violenta. Olha só que coisa simples que a gente muitas vezes fala, especialmente para criança, para filho, né? Você é burra, você ficou feia nesse vestido, você não tem paciência com nada, você vive irritado, para de frescura e vai trabalhar, você sempre chega atrasado, você nunca consegue. Esse nunca, sempre, você está cometendo uma violência, porque você, mesmo que seja fato, está pegando uma forma generalizada e apontando o outro. Isso é um julgamento, esse julgamento é uma violência através da comunicação.
Então, nesses tipos de coisas, a gente comete uma comunicação violenta. Então, vamos pegar um exemplo aqui, eu vou dizer comum porque acaba sendo comum, né? Imagine que o marido chega em casa depois do horário combinado. A esposa fala assim: Eduardo, seu sem vergonha, você não tem dó dos outros. Seu filho de uma boa mãe, isso é hora de chegar em casa? Você não tem dó dos outros? Isso é falta de consideração, cara. Assim não dá. Não vem com desculpa, com beijinho, eu não quero nada com você. Não adianta, vou dormir. Então olha que interessante. Aqui ninguém está dizendo que é certo aceitar o marido chegar fora do horário, o colaborador não entregar o que foi combinado, o filho não se comportar de forma adequada. Não é esse o ponto. O ponto é que mesmo num cenário desse, quando você busca uma forma de se comunicar sem violência, uma comunicação não violenta, o que vai acontecer? Você vai conseguir trazer o outro para entender a sua dor e muito provavelmente a chance de ele não cometer aquilo ou ter consciência vai ser muito maior. Diferente de quando você se sente rejeitado, acusado, julgado, aqui a ideia é a gente desmistificar isso. Então vamos melhorar um pouquinho a nossa comunicação, pegando esse exemplo aqui da mulher que ficou brava com o marido lá, o Eduardo. Então vamos falar que a mulher está buscando melhorar a comunicação dela. Então ela fala assim: Eduardo, meu querido, esse meu querido aqui, né, já é um ser muito evoluído. Eduardo, normalmente você chega em casa às 7, hoje está chegando às 10 da noite, sem mandar nenhum aviso. Eu estou muito chateado e com raiva. Olha que interessante o que aconteceu aqui. Ela pegou o fato, que é o fato dele chegar às 22 ao invés de chegar às 19, e está colocando o sentimento que ela está tendo. Né? Tá com raiva, tá chateada. Então, nesse momento, percebe que ela não apontou nenhum ponto. Ela não apontou o marido? Agora, vamos para mais um item dessa comunicação não violenta. Eduardo, meu querido, normalmente você chega em casa às 7, hoje você chegou às 10, sem mandar nenhum aviso. Eu estou muito chateada e com raiva, pois necessito dormir cedo e quando eu fico aflita, não pego no sono. Então colocou-se mais um ingrediente que é a necessidade. Então ela falou o fato, chegar atrasado, sentimento, ela ficou chateada, e a necessidade, porque ela tem que dormir para acordar cedo e quando ela está aflita ela não consegue. Em nenhum momento ela acusa. Olha que interessante. Agora vamos para o passo quase que o final ainda. Eduardo, meu querido, normalmente você chega às 19, está chegando às 22 sem mandar nenhum aviso, estou muito chateada, porque eu tenho que dormir cedo e quando aflita não pego no sono. Desta forma, eu vou lhe pedir que quando os seus planos mudarem, me informe. Olha só, então ela colocou o fato, o sentimento que aquele fato gerou nela, a necessidade que ela tem e um pedido. Olha que interessante, em nenhum momento acusa, em nenhum momento ela faz o julgamento. E por fim, mesmo processo, né? Fala lá, Eduardo, você chega normalmente às 7, chegou às 10, sem mandar nenhum aviso, estou muito chateada, sentimento. Quando aflita, não pega no sono. Dessa forma, eu vou lhe pedir que quando seus planos mudarem, me informe. Aí é o pedido. E a última parte é o que você acha disso. Então, você está solicitando a opinião dele, do outro, né? Então, pense numa estrutura de comunicação em que você coloca o fato, não pode ser sempre, nunca, né? Pega o fato em si, fala como que aquele fato gerou sentimento em você, por que você está pedindo para que não seja mais daquela forma, a sua necessidade, o pedido de forma explícita do que você espera e a opinião do outro. Então, nesse momento, você está trabalhando com a comunicação não violenta. Aí o que realmente a gente fica pensando, né? Mas quem disse que se eu falar dessa forma, ter todo esse trabalho, o outro vai entender, vai respeitar e vai acatar aquilo que eu estou pedindo? Nada. Nada garante isso. Mas a chance de o outro se sentir com a consciência de que ele pode mudar é muito maior dar certo essa mudança se for conversado dessa forma do que se você for lá e querer bater de frente, querer apontar, querer julgar. Então, relembrando sempre, Tegrano, que o propósito nosso aqui na Tegra é conectar, humanizar e fortalecer, e isso de nós requer essa conduta que faz com que a gente busque sempre se melhorar.
Uma excelente semana e que a sua comunicação essa semana seja não violenta. Até!